dessa bênção que é o pastor Carlito Paz para o pessoal que não conhece ainda. Amém. Coisa boa. Se a gente fala de devocional, e o tema de hoje é vida devocional, né? Vida com Deus, vida diária com Deus. Tá me ouvindo bem? Tudo ok? Ouvindo bem, ouvindo bem. Eu quero começar falando sobre o pastor Carlito. O meu primeiro devocional foi isso aqui, Flávio. Você quer ficar aí, vai ficar a letrinha vai ficar legal aí? Pai Nosso, Pão Nosso. Pastor Legal. Carlito, da Editora Espírito. Um abraço para Pedro II, viu, Léo? Acabou de entrar na live aí. Oh, coisa boa. Sejam todos bem-vindos. Serão abençoados. Então, o primeiro devocional foi esse aqui, Pai Nosso, Pão Nosso, do pastor Carlito. Aí, no ano seguinte, esse aqui, Flávio, eu e Marília, a gente começou só em outubro, que foi quando nós conhecemos eu já tenho um relacionamento há 10 anos de conhecer a igreja e tal, mas só em outubro que a gente iniciou esse contato, essa parceria. Então foi em outubro, eu estou até assim, acho que foi 2015. Aí depois teve Céus Abertos, que é outro devocional também do pastor Carlito. Esse devocional também é fantástico. Céus Abertos, Carlito Paz, muito bom. Esse título já chama muita atenção, né? Céus Abertos, os céus estão abertos. Apesar que todos os cenários possam estar os céus estão abertos. E no ano seguinte, depois dos céus abertos, nós tivemos, em 2017, esse livro aqui, que não, o pastor Carlito, eu acho que ele deu uma folga. Aí pegamos esse clássico de Oswald Chambers, Tudo para Ele. Benção. É um clássico, fantástico também, foi muito bom. Um devocional assim, mais denso, mas também muito especial. E aí, em 2018, que foi quando nós nos conhecemos, Flávio, Bom Dia Jesus. Aí eu tô com ele aqui, o meu, viu? O meu tá aqui. Você tem ele aí, né? Ó, aqui, ó. Bom Dia Jesus. Esse eu tenho. Olha aí, tá vendo aí, ó? Muito bom. Acho que a tua internet tá travando um pouquinho, Léo. Não sei se tu consegue me ver bem. Aqui eu tô te vendo bem, mas travou agora. A gente vai conseguir fazer essa live, em nome de Jesus. Voltou Parou, normal foi? agora. Eu só dei uma travadinha sua, Pronto. Mas voltou normal. Pronto, eu liguei no 4G aqui. Depois nós tivemos pronto. Bom Dia Santo Espírito. Esse eu tenho também, tá aqui. Pronto. E também foi outro sensacional. Também foi outro sensacional, Bom Dia Santo Espírito. Tá a Renala aí, que também tem uma maratona de devocionais do pastor Carlito, né, Renato? E esse ano, As Palavras de Deus. Olha só aqui, ó. Olha aí. As Palavras de Deus. Então, já tem alguns anos, né? Já vamos aí 3, 4, 5, 6 anos com essa prática diária devocional, que é algo realmente assim muito, muito especial, que fortalece a nossa vida, fortalece a nossa fé, é algo que é rápido, é algo que não leva muito tempo, mas que faz uma diferença tremenda no nosso dia. O ano passado e o ano retrasado, o título dos devocionais foi Bom Dia, né? Bom Dia Jesus e Bom Dia Santo Espírito. Por que bom dia? Porque já foi nessa ideia de você começar o seu dia fazendo esse encontro com Deus, né? Você começar o seu dia já dando assim, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. E alimentar a sua fé com aquela palavra durante o seu dia inteiro. Nada contra quem faça à noite, às vezes é a sua rotina, você não deu tempo de fazer de manhã, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas o fazer à noite, Flávio, você faz o devocional à noite, aí vai dormir. Aí às vezes esquece daquilo que leu, quando começa outro dia já vai pegando o celular, vai vendo as redes sociais, vai entrando no carro, vai pro trabalho, no caso, quem está saindo para trabalhar como você. Mas, enfim, você perdeu aquela palavra não ficou fixada. Quando você faz de manhã,
logo cedo, a sua mente é como ela estivesse limpa, né? Você está se dedicando a algo que é do início do dia. E durante todo o dia, você vai se lembrar daquele devocional, daquele texto que você leu. Disso eu não tenho dúvidas. Quantas vezes durante o dia aquele apontamento chegou, né? Aquele versículo, aquela palavra, aquela frase que lhe chama mais atenção que você marca. Ela lhe move durante todo o dia e isso é muito especial. Por isso, a prática do devocional pela manhã. E essa semana, Flávio, eu estava pensando sobre isso também, Deus falando comigo em relação à vida devocional diária e de começar logo cedo, é que deve ser a primícia, né? Primícia é a primeira coisa que você dá, é a primeira parte do que você dá. Você já imaginou você começar o seu dia dando a sua primeira parte do dia para Deus? É glórias. É verdade. Né? Às vezes a gente começa o dia, já pega o celular ali do lado no criado mudo, já vai ver as notícias de ontem, as notícias muitas vezes delas negativas. Você vai para o WhatsApp, vai para o Instagram. Às vezes quem gosta, que tem um costume, não é o meu caso, mas quem tem um costume vai ligar a TV. E aí já vai tomar café, já toma banho, já sai para o trabalho, ou já começa o trabalho home office. E aí passou, né? Quando você para e diz, não. Você falou uma coisa interessante aí, na última live, que você disse que tem uma pessoa aqui que quando acorda, ela já se ajoelha e ora, né? É verdade. Então, o pastor lá da sua igreja, alguém assim. Isso. Foi? Então, Foi. isso é primícia. Ele está dando a primícia do dia, o começo do dia para Deus. É verdade. Ô, Léo, interessante, eu estava pensando hoje, assim, tinha até notado algumas coisas aqui para a gente conversar e passar para o pessoal que está em casa, e eu tinha colocado aqui, como faço para crescer no meio do isolamento, né? E eu coloquei aqui essa questão do propósito, né? Porque eu estou sempre tocando nessa tecla, você não pode sair desse isolamento de mais de 70 dias da mesma forma que você entrou, né? Eu estou sempre tocando na tecla aqui. Por exemplo, eu estou com um relacionamento 100% melhor com a minha esposa. Eu estou com um relacionamento 100% melhor com os meus filhos, né? Ajudando mais a esposa, participando mais da vida do dia a dia dos meus filhos, já que estou trabalhando no horário até quase 14 horas, aí chego de tarde, tem até a noite. Então, assim, tudo bem que quando voltar a rotina de sair de manhã, chegar de noite, mas, assim, isso mudou completamente a minha mente. E também eu fiz um voto com Deus de acordar todos os dias às 5 horas da manhã, né? Eu estou participando de um curso, esse curso exatamente começa às 4 horas e 59 minutos e termina às 6 horas da manhã. 1 minuto para as 6 termina. E depois daquele curso, é hora de tomar banho antes do café, fazer o meu devocional e às vezes fazer o devocional, como eu sempre estou falando, lá na cozinha, sozinho. E aí eu anoto, faço as minhas anotações. Não vou te confessar que isso não é, às vezes, uma coisa... Às vezes perco um pouquinho o sono ali e tal, atrapalha, acontece alguma coisa que eu não consigo fazer no horário de manhã. Mas eu sinto, como você disse, que quando eu faço no horário da noite, a coisa não flui como flui quando eu faço pela manhã. Parece que quando você faz pela manhã, você sai revestido mesmo com a palavra, com poder, e nada que vem daqui para frente vai te abalar. Então, assim... Qual foi a experiência que você está tendo nesses 70 e poucos dias já de isolamento que você está aí com a sua família? Como você sempre a gente se conversa, você sai só nas necessidades, vai ali resolver um problema na escola, vai no supermercado, vai botar combustível no carro, vai resolver uma coisa pessoal muito rápido. Mas a gente tem conversado e você tem seguido à risca mesmo esse isolamento. E como você tem sido para mim uma inspiração nisso aí, você já me apresentou diversos relatórios de livros que você, durante esse período, Deus lhe abençoou de pessoas que lhe abençoaram com presente de livro, outros que você já tinha comprado. E você está lendo um montão de livros aí, assim como eu também já li aqui alguns. Me fala um pouco o que é que você tem que mudou para você essa rotina desse isolamento, porque o isolamento tem que ser para a gente tirar alguma coisa. Deus está querendo nos apresentar uma coisa muito importante. Então, assim, o que é que você vai tirar desse isolamento? Flávio, interessante suas perguntas. No início, quero confessar para todo mundo, no início da pandemia, lá em março, né, quando, em meados do dia, na semana do dia 15 ao dia 20, quando ela, vamos dizer assim, chegou para valer no Brasil, e quando a gente viu os dados da China, da Itália, a gente se assustava, né?
meu Deus, o negócio lá tá incontrolável, não sei o quê. Mas quando chegou no Brasil e deu aquela crescente, gerou em muito de nós, eu acho que estão até nos assistindo, um pânico, medo, temor, ansiedade, medo. Isso é normal. Então, acho que todo mundo passou por isso, nem que tenha sido um dia nesses 70, você deve ter passado por algum momento de medo, de pânico, de algo que lhe deixou, porque é aquela coisa, o inimigo invisível, o negócio crescendo muito e tal. Então, quando deu aquele pipoco e eu me preocupei muito, né? Eu parei depois de uns dias, a gente estava ainda tendo umas aulas no Rema, foi na última semana de aula presencial esse março. Aí uma palavra lá me apontou quando disse assim, Deus nos deu espírito, né? O pastor João Roberto falou na disciplina Fundamentos da Fé, Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de ousadia, de coragem, de força, de fé. E aí eu comecei Aí veio um apontamento. O que é que eu posso fazer para eliminar essas fontes de informações que estão prejudicando, né, meu espírito, e que eu possa superar isso? E aí foi quando caí na real, né, isso foi num momento assim, realmente muito forte espiritual. Eu disse, não, eu tenho que mudar o que eu estou recebendo, as informações que eu estou recebendo. Eu tenho que girar essa chave aí. Foi quando eu fiz um compromisso. De não, apesar que eu não assisto mais a TV, mas eu não assisto uma determinada emissora aí, mas as outras, de vez em quando, a gente assiste. Então, fiz o compromisso de não assistir nenhuma emissora, de não ver absolutamente quase nada de portais de nível nacional. Eu já falei para você que a única coisa que eu vejo por dia é o dado da Paraíba e, às vezes, ali o dado de Campina, da informação da estatística, né? Porque você também precisa ficar ciente, atento, orar por isso também. Então, isso aí, Flávio, já diminuiu em 90% as informações externas. Então, se eu tirei o tempo de ver essas informações externas, eu tenho que ocupar o tempo com outra coisa. E eu fui ocupar o tempo com leituras. Apesar de eu ter uma rotina, tem Marília, está me assistindo aí, minha esposa, nos assistindo. Marília trabalha de 7h30 até as 2h, e eu fico nesse horário com meus 2 filhos. Então, nesse tempo, é a dedicação com eles. Eu tenho um treinamento online de trabalho todos os dias. Então, é o tempo que minha mãe fica com os meninos, eu estou no treinamento, depois volto, tenho um almoço, essa rotina da manhã. Mas quando eu passo para a minha rotina da tarde e noite, eu vou ocupar o tempo que eu deixei em aberto lá. Então, eu comecei o ano, fiz uma leitura de um livro, depois fiz a leitura de um outro livro. Aí, quando começou a pandemia, eu tinha um livro que eu queria muito concluir, e não tinha concluído. Concluí, aí, meu amigo, foi assim, de ladeira, sabe? Já vou no 6º livro, já ganhei mais 2, como você disse aí, e já quero ler mais um, e nós acabamos de concluir a leitura de Jó, do livro de Jó, na Bíblia, né? Para quem está fazendo um plano, que você mostrou aí também, um plano de leitura anual. Aí eu fiquei muito pensando em Jó. Ah, pai, que luta, que vida difícil a de Jó, né? Você vê o primeiro capítulo ali, rápido, do que fala sobre ele, o restante até o fim é só desgraça, vamos dizer assim, só lamento, só coisa... A luta foi grande, né? Foi grande. Aí eu tenho um livro, rapaz, que eu ganhei de Jó, de Charles Swindoll, um clássico da fé cristã, tá até embalado ainda, eu falei, rapaz, eu vou pegar esse livro e vou ler. Aí ganhei mais 2 livros, já ganhei 4 livros de Rema esse ano, aí tem esse livro que eu ganhei e vou ler. Então pronto, é o que eu tenho feito. Eu tenho lido os livros, estou lendo esse aqui agora, 2 Tipos de Justiça, D.W. Kenyon, muito bom também. E é isso, ó, eu tirei, cara, foi muito bom. Bíblia em dia, devocional em dia, leituras em dia, e você se alimenta daquilo que realmente precisa se alimentar. E é verdade, né, Léo? Porque tudo isso a gente fez com um propósito, né? A gente tem que colocar um propósito, uma meta, né? Porque, assim, se a gente não colocar essa meta... Eu me lembro que quando eu comprei esse livro do Carlito Paz, no finalzinho do ano, foi no comecinho desse ano lá contigo, e eu me lembro que eu não tinha prestado atenção nisso, às vezes a correria do dia a dia, você disse, se você fizer o devocional correto, no final do ano você tem lido a Bíblia. E quantas vezes eu já me fiquei para ler a Bíblia, vou finalizar, vou ler, mas não conseguia. E o livro, na verdade, você fica ali com aquele propósito de fazer diariamente aquela leitura, e você vai se enchendo da palavra. Você falou muito bem aí, que no começo da pandemia, a gente estava muito focado em tudo que vinha, as informações que a gente via de todos os lugares que vinham,
a gente nos grupos de WhatsApp, que a gente participava, alguns que a gente estava junto, só estava chegando aquelas notícias o tempo todo ruim. E assim, quando eu olhei para aquilo, eu assistindo aqui uma live do meu líder lá da igreja, Augusto, e Augusto falou assim, vamos se abastecer de coisas boas e notícias boas. As notícias ruins já tá demais, vamos se abastecer de coisa boa. E ali eu disse, não, a partir de hoje eu vou querer me encher de coisas que tragam energias positivas para mim, coisas que me levem para o crescimento, né? E assim, então depois que eu me dediquei assim à leitura do livro, me aprofundei bastante na palavra, foi onde Deus tocou meu coração de compartilhar, né? Quando eu fiz aquela minha primeira live, com pessoas para que elas possam também ser abençoadas, né? Assim como às vezes eu subo um bannerzinho aí no meu Instagram e vou olhar lá no final do dia, tem 1.500 pessoas viram, né? 1.500 pessoas, aí 10 pessoas compartilhou com alguém. Bom, 10 famílias foram compartilhadas, foram abençoadas com aquela palavra. Então a gente não está aqui procurando muitas vezes uma quantidade, quantas pessoas estão vendo essa live, quantas pessoas vai ver depois que tiver sido gravada. Não é isso. O que a gente está querendo mesmo é passar um pouco da nossa bênção, Deus tem falado conosco, para outras pessoas, para que as outras pessoas também sejam abençoadas. Por isso que quando eu comecei aqui a live, não sei se você viu, quando eu falei do plano de leitura, quase cerca de 20 ou 25 pessoas me pediram esse plano de leitura pelo WhatsApp, eu mandei, a pessoa fez a impressão e tira dúvida, pergunta por onde começar, como fazer. Bacana. Então, assim, a gente quer isso, a gente está atrás de passar o que a gente sabe um pouco do conhecimento da palavra para aqueles que muitas vezes não tem um norte, não sabe como começar. E eu acho que esse isolamento social, ele serviu para isso. Todos os dias eu tenho um aprendizado com esse isolamento, né? E assim, é como eu falei, a minha mente hoje eu estou com um rumo lá na frente, estou mirando lá na frente em outra coisa. Eu não tenho um foco mais, como você disse, as informações chegam, o único jornal que eu estou assistindo, assim como você, é o JPB, vejo ali as informações, às vezes tal. Mas tem coisa que eu já vejo no último bloco, não me interessa, eu já saio de pé, já corro para outra coisa, aí vou para uma live de alguém que me interessa. E é isso, a gente tem que focar nas coisas de Deus, né? Nas coisas que Deus possa trazer para a gente e algo que a gente possa passar para as pessoas, algo positivo, né? E as nossas esposas também são mulheres de Deus, né? Mulheres que também, durante o dia todo, tem criança, como Marília hoje, tem trabalho, tem criança, mas mesmo assim ainda se dedica com você para fazer o devocional. A minha esposa também tem a correria aqui do dia a dia das crianças, é comida, é banho, é aquele dia, às vezes, estressante. Mas muitas vezes, 1h da manhã, é que ela vai se deitar, porque está fazendo seu devocional naquele horário de 00:30, que é a hora que está todo mundo descansando e tal. E ela manda para mim e compartilha lá que estava fazendo o devocional. Então isso é muito importante, porque Deus tem falado, né, com a gente. Não tem como você ter um relacionamento. A primeira coisa que eu tenho que fazer, ter um relacionamento com Deus através da palavra, né? Eu estou sempre tocando nessa tecla. Sem a palavra, não tem como você ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento só vem com a palavra e você se dedicando, não adianta. Aquilo que você se dedica, você é uma, quando eu digo inspiração nesse sentido, é que você compartilha os livros lá que lê, eu digo, meu Deus, ainda estou na metade de um livro, eu já leu 2. Então, assim, isso eu trago o que você traz de bom, o que você passou de bom, eu guardo para mim e eu tenho que tenho que chegar junto aqui desse livro, tenho que ler mais e tal. Então, assim, o tempo de qualidade com Deus é muito importante para a gente. Léo, outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte, eu estava assistindo uma dessas lives que tem todos os dias, de pastor e tal. Uma coisa interessante foi uma live que o pastor Tiago Brunet falou hoje de manhã. Ele falou que isolamento, Deus fala com você. E a solidão, você não quer falar com Deus. Isso me chamou a atenção, porque muitas pessoas estão confundindo isso, isolamento, com solidão. Tem gente que está em casa e não quer nada com nada. Então, assim, pessoal, a gente tem que aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado, né? Esse tempo valioso, que a gente muitas vezes não tinha, ou talvez a gente tivesse, mas não aproveitava da maneira correta. Então, a gente tem que aproveitar esse momento agora para justamente isso, a gente ter afinidade com Deus, a gente ter, assim, como é que eu posso dizer, um relacionamento, a palavra é essa, um relacionamento definitivamente com Deus. É isso que, nessa quarentena, eu quero sair. Ô, Léo, você tem algum devocional que você queira compartilhar aí, que lhe chamou a atenção nesses últimos dias? Não escreveu nada aí, não tem nenhuma palavra, ou você já tem algo aí que você poderia compartilhar conosco?
Eu fiz um curso recente com Marília, online, que é outra vantagem, né? A quarentena, quer dizer, a quarentena já passou. Esse tempo de distanciamento social, ele nos ajuda a ter alguns benefícios. Um dos benefícios são os cursos online gratuitos que tem por aí. Esse não está mais disponível, mas eu fiz um curso online com Marília chamado Lugar Secreto. Existe uma igreja chamada I Hope, no Kansas, nos Estados Unidos. Eu já conheço essa igreja, assim, nunca fui lá, né? Mas eu conheço esse ministério. E eles têm, Flávio, no YouTube, I Hope, A-I-H-O-P, I-H-O-P, I Hope. Eles têm uma igreja lá, eu não sei quantos anos eles têm lá, mas eles têm uma igreja que funciona online. Eles têm um templo, obviamente que lá também está com essa questão do distanciamento, né? Do isolamento, mas eles têm o templo. E eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você entrar agora lá no YouTube, está tendo um culto ao vivo lá. É só louvor, vem uma pessoa, ministra uma palavra, louvor o dia inteiro. Já há muitos anos, esse ministério. Um cara deu já a visão para um pastor, ele abriu a igreja funciona 24 horas por dia, ao vivo, 7 dias por semana. E ele ministrou um curso chamado Lugar Secreto. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Esse tempo de isolamento, esse tempo de distanciamento, esse tempo que estamos todos, né, em casa, nós precisamos aproveitar com muita qualidade. Mas nós temos que aproveitar também esse tempo que você tem falado a respeito disso, de termos um tempo a sós com Deus. Você e Deus. E a palavra chama isso de lugar secreto. Você vê lá em Mateus, se der com a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, quando você abrir a sua Bíblia aí, Mateus 6, depois você pode conferir, versículo 4, Mateus 6, versículo 4, 5 e 6. São esses 3 versículos que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, nessa breve live, sobre vida devocional, vida diária com Deus. Mateus 6, capítulo 6, versículo 4. Mateus todo mundo 6, abre aí. Isso, muita gente aí. Beto, boa noite, meu amigo Beto, Elizabeth. Aqui está aberto já. Mateus 6, 4 diz assim: de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pés, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ao versículo 6, Mateus 6, 6, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Uau! Eu gosto mais desse versículo. Sabe onde já sei? Tem coisa que a gente não... No outro lado eu falei sobre esse versículo. Tremendo. Eu lembro. Tá em espírito aí, né? Uma coisa que eu acho interessante demais é uma certeza que a gente pode ter. A gente não, nesses tempos que nós estamos vivendo, a gente não sabe de mais nada. Qual a certeza que a gente tem amanhã? Da com minha irmã hoje aqui. Eu disse, olha, em dezembro você poderia ter uma viagem, você já poderia ter a sua passagem aérea comprada, o hotel reservado, enfim, as suas férias de outubro, feriadão de outubro, tudo planejado. Isso foi por água abaixo. Você não tem planejamento nada. Quem disser que tem um planejamento no Brasil hoje, quem disser que tem um planejamento de amanhã está mentindo. Nem os políticos têm, porque todo dia é uma novidade, tem que reagir de uma forma, tem que fazer uma coisa diferente, tem que fazer um lockdown, enfim, a gente não tem a certeza. Mas o versículo 6 está dizendo o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai, que está no secreto. Então, tenha certeza de uma coisa. Quando você for para o secreto, na sua casa, para orar, para procurar o Senhor, Ele já vai estar lá. Amém. Essa certeza que a gente tem. A gente tem mesmo, é verdade. Ele já está lá. Ele já está lá. Né? Então, e tem mais. Né? E teu pai que vê no secreto o recompensará. Hoje nós temos perdido tantas coisas, né? Mas a palavra está dizendo que o nosso pai vai nos recompensar. Dessa prática
né, de termos essa questão do lugar secreto. Jesus, ele nos ensinou isso. Foi Jesus que disse, né? E Jesus, ele falou 3 vezes só no Mateus 6. Em Mateus 6, ele falou 3 vezes a palavra lugar secreto. Na palavra, nós vemos Jesus saindo para orar. Né? Quando os discípulos iam ver, Jesus estava distante, sozinho orando. Jesus, ele tinha essa prática. Naquela época, as pessoas tinham a prática de ir até o templo para orar no templo, né? Mas Jesus, ele muda isso aí, né? Quando ele dá um novo parâmetro. Não é necessário ir somente ao templo. Imagina agora, com os templos fechados, como é que nós iríamos adorar? Como é que nós iríamos orar? Né? Jesus, ele rompeu essa barreira religiosa. E ele nos deu a oportunidade de acessar ele no secreto do nosso quarto. Então tem que ser um ambiente. Ah, Leonardo, eu tenho que fazer um quarto na minha casa e fazer uma porta e botar aqui quarto secreto. Não necessariamente. Né? Mas tem que ter um ambiente na sua casa que é o seu quarto mesmo. Fecha a porta, né? Só você e Deus no lugar secreto. E esse é o tempo para que você invista nisso. Não vai dizer que você não tem tempo. Porque você tem Netflix, você tem YouTube, você tem outras coisas que você faz no seu quarto. Então a live de hoje talvez seja essa a temática para que Jesus Cristo está falando contigo, te chamar. Esse convite para o lugar secreto. Nós estamos sem ter o tempo de oração coletiva. Já passamos aí 10 domingos sem culto presencial em Campina Grande. Nós já estamos há 10 domingos que nós não vamos para a igreja, celebrar com a nossa família da fé. Jesus estabeleceu a igreja, que iria se encontrar coletivamente. Em breve nós estaremos juntos na igreja, no templo, né, celebrando, festejando, cantando vitória sobre essa pandemia. Mas Deus, ele nos ensinou sobre o lugar secreto. Que a gente procurar Deus no lugar secreto. E ele diz, né, teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Olha só, Deus vê o que fazemos. Então, Deus, isso parece ser bobo, mas Deus vê o que fazemos. Quando ele falou, quando jejuar, jejue para Deus, em secreto. Não é uma coisa que você precisa ficar dizendo, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso. Não, meu irmão. É entre você e Deus. Quando você orar, vá para teu quarto, fecha a porta, né? Ora teu pai que está em secreto. Não é para você deixar... Lógico que vai ter. Aí é com o Espírito Santo. Você no seu quarto lá, você pode orar em línguas, pode cantar, pode falar alto, pode orar em que o bairro todo vai ouvir. Aí vai ser entre você e Deus. Mas o lugar secreto é um lugar de intimidade. Então as pessoas da sua casa também não precisam saber que você está lá com Deus. Por isso que ele diz assim, fecha a porta, para que ninguém te interrompa e para que você possa ter esse tempo de intimidade com Deus, né? Não sendo como hipócritas que gostam de mostrar a sua espiritualidade. Né? Não faça uma live no seu lugar secreto. Gente, nós vamos começar agora a live aqui, é o meu lugar secreto. Não seja como hipócritas, né? A live é para fazer como essa aí, como nós estamos fazendo agora. Mas procure isso. Desenvolva essa vida secreta com Deus. Porque isso vai te dar muita força espiritual. E quais são as ferramentas que você tem? O devocional. Leonardo, o que é que eu vou fazer no lugar secreto? Se você tem um devocional, você tem um texto, você tem a palavra, vai lá com isso. E aí você vai começar a falar e você vai começar a ouvir a voz de Deus. Você vai começar a entender o que Deus quer falar contigo naquele momento, no lugar secreto. E o devocional, ele é uma estratégia para que você tenha esse... Na verdade, não é uma estratégia. O devocional é uma ferramenta. Uma ferramenta que você pode usar para acessar de forma mais assertiva o lugar secreto com Deus. É verdade. É muito importante isso, Léo. Essa questão do lugar secreto é interessante. Para os religiosos, eles devem estar praticamente sem fazer nada, né? Porque só esperam ir para o domingo, para a igreja, para ouvir lá na casa muitas vezes. Então, assim, isso para eles, essa quarentena não deve estar na mesma coisa. Justamente isso é muito bom, Léo, você falou, porque
a gente que tem esse hábito de ler a palavra, né, de todos os dias, de ler o nosso devocional, como você falou, que é uma ferramenta para abrir aí, é muito importante. Eu vejo as pessoas, muitas vezes já perguntou isso para mim. Ah, você falou já em lugar secreto, na última sua live. Talvez sua casa seja enorme, você tenha 3, 4 quartos e um deles é seu lugar secreto. E aí eu digo, muitas vezes o meu lugar secreto é o banheiro em algum lugar. É como você diz, é você estar sozinho com Deus, estar ali conectado realmente com Deus. Então é tremendo, Mateus mesmo, 6,6, eu já tinha, a semana passada eu tinha tocado nessa tecla aqui. E assim, Deus ele fala com a gente de diversas formas, né? Uma vez eu me lembro que eu estava dirigindo e ouvindo um louvor e falando com Deus, e um cara olhou para mim. Quando eu olhei do lado, tinha uma pessoa olhando para mim, eu acho que ele tava, esse cara tá doido aí. Mas eu tava falando com Deus ali, tão empolgado com o louvor, que e Deus, assim, tem suas estratégias de nós enxergarmos até a Ele, né? E Ele dá, como disse você, várias ferramentas. Muitas vezes a gente aqui não usa essas ferramentas, né? É verdade. É verdade. Tem aquele filme, e, assim, Quarto de Guerra, né? Quarto de Guerra. É pronto, aquele filme é fantástico. É um filme fantástico. A mulher lá no filme, ela tem um quarto secreto. A senhorinha lá, né? Que são duas personagens. Aí não vou dizer tudo, mas a senhorinha lá principal, ela tem um lugar na casa dela, né? Que é o quarto secreto. Né? Nem todo mundo tem. Todo mundo gostaria de ter um quarto ali, seu tapetinho no chão, suas anotações, você ficar bem à vontade ali e orar naquele lugar. Nem todo mundo tem. Né? Às vezes nós moramos em apartamentos pequenos e tal, mas você tem um quarto. Todo mundo tem um quarto. Não é possível, né? E todo mundo tem um quarto, tem uma porta. Então, entra no teu quarto, fecha, e é ali que você precisa ter esse tempo com Deus. E você precisa alimentar isso. Desconectar do celular, leva um papel, uma caneta, porque vai vir um apontamento. Vai vir uma palavra, algo vai te chamar a atenção do devocional, da leitura da palavra. E você precisa anotar, porque aquilo ali é a revelação de Deus para você naquele dia, naquele momento. E você não pode perder os apontamentos de Deus. É verdade, é por isso que eu criei agora esse hábito de querer encher meu Instagram de mensagem aí. Tudo que eu vejo ou que eu leio, que chama a atenção, eu estou querendo compartilhar, porque Deus falou comigo, pode falar com você através de uma palavra simples, às vezes de alguma coisa, né? Essa semana eu tive aquela revelação, por exemplo, do isolamento, da transformação da borboleta lá, da lagarta para borboleta, o período de isolamento. Então, aquilo ali, na hora que, como você disse, Deus falou, é por isso que tem que ter um caderninho na mão. Lá a gente tem uma das nossas células, um abraço a Juarez Lourenço, que entrou aí, tá dando um abraço pra gente. Uma das minhas células, Léo, nossa célula na igreja, a gente até foi na minha primeira live aqui, eu cheguei e apresentei pro pessoal, a gente leva almofada, a toalha, almofadinha para colocar o joelho lá, para não vai orar lá mais de 1 hora. Como disse um amigo meu, já orou uma vez tanto que numa sandália havaiana, que quando saiu numa havaiana estava no joelho dele. Então, a almofadazinha, um som, uma caneta, um caderno, a toalha, se você ali se chorar muito na presença de Deus, você está lá com a toalhinha. Então, assim, a gente tem essas ferramentas para que a gente nos ajuda, né? Na verdade, é nos ajudar. Mas naquela hora que você está só você e Deus, é totalmente diferente. Quem tem realmente um encontro com Deus, sente isso, sente essa diferença. E eu posso lhe dizer, lhe confessar, como eu já disse aqui de outras vezes, que esse período do isolamento me fez ter realmente um encontro com Deus. Não é que eu já estou convertido há 6 anos e não tenha tido realmente um encontro com Deus, não é isso. Mas agora eu tive um encontro diferente. Eu já me encontrei, como diz lá alguns hinos, face a face com Ele. E ali Ele me deu diversas coisas. E uma dessas coisas que Ele me deu, que falou comigo, foi assim: você precisa passar um pouco disso para outras pessoas. Amém. Seja através dessa live, seja gravando um devocional que eu coloquei lá no canal do YouTube, seja compartilhar uma palavra abençoada como essa com uma pessoa como você, que é um homem de Deus. Então, assim, a intenção aqui, como eu falei, não é quantidade, é abençoar as pessoas. Bom, se chegar a milhões de pessoas, melhor ainda, né? Porque a intenção mesmo é passar aquelas experiências que você tem com Deus.
E isso ficar claro para as pessoas, Léo, que elas também podem ter essa experiência com Deus, né? Você não vai ter uma experiência se você não procurar ele, se você não tiver um quarto de oração, como você falou, se você não procurar ter uma ferramenta de um devocional, que não seja um livro como esse que a gente tem, mas que seja esse que eu estou aqui doando para você no WhatsApp, no Instagram, te mando de qualquer forma, se for o caso, passe em algum lugar, deixo para você. Então, assim, primeira coisa que tem que ter é que você queira, né? Você tem que querer ter um encontro com Deus, né? Eu me lembro que quando eu era do mundo lá fora, eu me lembro quantas loucuras eu fiz para ir ver vários shows fora de Campina. Me lembro, Catarina tá aqui. História sua já, viu? Eu era apaixonado por Asa de Águia, eu saía daqui, rodava trabalhava até 3 horas, a gente ia para um show em Recife, terminava o show, vinha dirigindo, e etc. E Deus nos guardou ali aquele tempo todo. Então, assim, eu tinha tempo para tudo. Então, por que não ter um tempo para Deus? Então, o que a gente quer passar para as pessoas que estão nos assistindo é que você pode ter, você precisa ter um tempo para Deus. E esse tempo tem que ser um tempo, como eu falei a semana passada, um tempo de qualidade. Como o Léo falou, ter um quarto de oração para que você possa ter um encontro realmente com Deus, porque ali é você e Deus. Você precisa desse momento. Assim, muitas pessoas que estão aqui online, que eu conheço aqui, elas têm, às vezes, oração com a esposa. Às vezes, quando os filhos estão dormindo, tem aquele momento de oração com a esposa. Muito bom também, quem ora com a esposa, muita gente que ora com seus filhos, que faz o Shabat, é muito importante também. Então, assim, a gente está querendo passar para vocês nessa live de hoje é que você precisa ter realmente esse encontro com Deus. Deus está sempre ali à tua espera. E a gente só procura Deus nos momentos dos aperreios, né? É verdade. Flávio, me veio um versículo agora, rapaz, falando sobre essas coisas. Veio aqui, Efésios 5,16. Diz assim a palavra: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meu Deus. Ora, a palavra de Deus é o jornal de amanhã. É melhor do que o jornal de amanhã. Porque, olha só, Efésios 5,16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. As oportunidades que nós estamos tendo nesse tempo, talvez a gente não vai ter após, no novo normal que vai surgir. Porque os dias são maus. Não é só porque tem um coronavírus. Há muito tempo, minha gente, os dias são maus. Então nós temos que remir o tempo. Isso quer dizer, esse texto quer falar em remir o tempo, em administrar o tempo. É algo que eu me tornei muito disciplinado em relação a isso. Em relação ao tempo. O tempo é precioso demais. Bill Gates, ele disse na série que tem no Netflix, ele disse que a única coisa que ele não consegue comprar é o tempo. Né? É verdade. Um dos homens mais ricos do mundo, ele disse que a única coisa que não consegue comprar é o tempo. O resto ele consegue comprar, né? Porque dinheiro não é um problema para ele. Mas o tempo não. Então nós temos que aproveitar. Porque a palavra diz, aproveita ao máximo cada oportunidade. Então aproveite essa oportunidade para você crescer, para você fazer um curso online, para você crescer na palavra, para você ler um livro, né? Nem que seja um livretozinho. Você diz assim, eu venci aquele livro. Eu li um livro, bem pequenininho, fino, mas eu li, eu venci. Flávio, é impressionante. Eu fiz a leitura de Homens Incríveis, Homens Imparáveis, do Pastor Carlito. Eu sei que eu já comprei o livro, estou esperando chegar, viu? Muito bom. Homens Imparáveis, o nome do livro já diz, imparáveis. Até a leitura é imparável. Quando você começar, você vai querer começar e terminar na mesma hora. Porque você vai criando um hábito. E era uma coisa que eu queria muito, essa questão da leitura dinâmica, da leitura objetiva, e de criar esse hábito, né, de ler rápido, assim, de desenvolver a leitura. E eu consegui isso agora, na pandemia. Então, o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kent Hagin, que foi um presente do Remo, eu li em uma semana. Um livro grande. Só não li mais rápido por causa de outras leituras. O Homens Imparáveis foi praticamente um dia eu li o livro. Então, isso só vai acontecer com você, que está nos assistindo, quando você ter o hábito. Quando você ter o hábito, todos os dias, de procurar a leitura da palavra, de chegar lá, você vai ver, nossa, olha só quanto crescimento, olha como eu evoluí. A leitura bíblica diária são 3 capítulos por dia, né? Tem gente que olha assim, meu Deus, às vezes tem 4, meu Deus, como é que eu vou ler 4 capítulos no dia? É muita coisa, né? Mas se você começar com um versículo, você ter o compromisso de ter, hoje eu vou ler um versículo. Eu preciso ler aqui 3 capítulos.
mas eu vou ler um versículo. Amanhã você lê 2. Lá passado, domingo, você vai estar lendo um capítulo. Quando você menos esperar, você já está na frente de muita gente. Então, tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. E sobre o que você está falando, Flávio, é algo que também o pastor Carlito diz, né? A gente recebe, a gente celebra e reparte. E é isso que você está fazendo, né? Você recebe a palavra, você recebe as instruções que Deus tem colocado no seu coração, você celebra isso, né, na sua adoração, e você está repartindo para outras pessoas também serem alcançadas. É isso, essa é a nossa missão na Terra. A gente não pode ficar retendo tudo, não. A gente recebe, a gente celebra e reparte. É verdade, é isso aí. É aquilo que eu falei a semana passada, depois dos problemas que eu tive em 2019, eu prometi para mim e para Deus que eu não poderia ver alguém passar por aquilo, ou ver que alguém pode entrar naquela situação e eu não chegar lá e interromper aquela pessoa de qualquer outra forma. Assim, falar para ela pelo menos uma verdade verdadeira do que eu passei, do que eu convivi. É como você está falando, a gente está passando aquilo que a gente está vivendo. Mas para que a gente possa viver isso, a gente tem que, como você disse, ter um pontapé inicial. Você não pode, eu já falei isso aqui nas outras 2 lives que a gente fez, que eu fiz aqui. Você precisa de um pontapé inicial. Não adianta você, hoje foi bom, o Flávio falou uma palavra tremenda, decorei aqui o versículo, está em Mateus, tal, pronto. Mas quando for amanhã, você não toma uma decisão. Você quer tomar uma decisão, toma hoje, né? Toma agora. Terminou aqui, o Instagram do Leonardo Rocha está aí, Léo está também para te ajudar, manda um direct para ele, fala, Léo, achei interessante o que você falou, me ajuda nisso aqui, fala comigo, fala com o Léo, pede alguma coisa que você possa precisar, a gente está aqui para ajudar. Nossa intenção, nessa live, as nossas lives que vier daqui para frente, o Léo vai participar em outras vezes também, e a nossa intenção é querer que você realmente tenha um encontro com Jesus. E já que você está aí online agora, ao vivo conosco, se você quer hoje mesmo tomar uma decisão para Jesus, o momento é esse, né, Léo? Dê um sinal para a gente aí, diga que a gente quer que orar por você. Se não tiver que falar aqui ao vivo, você fala depois no direct. Se sentir uma vontade de conhecer esse Jesus que vocês conhecem, fala com a gente. Quem tem o número do WhatsApp da gente, vai lá e chama a gente também. O importante é que, se Deus tocou em você nesse momento hoje, nessa 1 hora que a gente está quase aqui conversando com você, não deixe para amanhã. A decisão tem que ser agora. Você precisa agora mesmo. Não esquece o que passou. Não esquece o que já passou. Vamos olhar para frente. A gente tem que estar junto. A gente tem que andar com pessoas que estejam com a gente no futuro, lá na frente. É isso que a gente quer, não é verdade, Léo? Exatamente, isso mesmo. Então, assim, a gente tem que aproveitar. Já estamos chegando na 1 hora. São 9 horas e 23 minutos. Qual é a sugestão que você vai dar para as diversas pessoas que entraram, umas que saíram? A gente está aqui com várias pessoas online, para a gente presentear uma pessoa com esse livro. Diga aí uma sugestão que você tem. Rapaz, você fez uma live aí, soltou um aí, eu fui lá e ganhei o livro. Hoje é o dia da gente compartilhar esse livro com alguém. Esse livro é muito bom, Encontros com Jesus. Jesus teve tantos encontros, não foi? É verdade. A palavra mostra tantos encontros que as pessoas tiveram, na verdade, com Jesus. Esse privilégio. É verdade. Mas, alguém aí que estiver online, não tem a menor ideia como é que você pode fazer esse sorteio, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma sugestão aqui bem fácil, bem fácil. Léo, ele leu um texto hoje aqui, né, de um bem conhecido aí. Quem foi? O que foi que Léo leu aí que marcou você aí? Quem foi? Qual foi o versículo que Léo leu que marcou você hoje aí? Eu falei agora dessa pessoa aqui. Quem lembra aí? Foi o quê? Mateus. Foi Mateus. Mateus o quê? Vamos ver quem vai acertar aí o capítulo e o versículo, né, Léo? Quem acertar que for o primeiro a digitar aí, a gente vai presentear com esse livro. Tem que estar em Campina Grande, né, para entregar o livro. Em Campina Grande, né? Léo, mas enquanto o pessoal não comenta aí, eu quero agradecer a você pela sua participação. Catarina não vale. Catarina não vale não, viu? Catarina tá aqui no quarto do lado me ouvindo. Aí não pode não, porque eu tô falando aqui, ela tá escutando, viu, Léo? Ela tá dando a dica aí, ó. Tá dando... tá dando a dica, tá dando a dica. Mateus, lugar secreto. Opa! Catarina tá fazendo uma colinha aí. Vou deixar a Catarina de lado aí, vamos ver se alguém lembra aí. Léo, mas de antemão, eu quero agradecer a você pela sua presença. Quero agradecer a você por participar aqui comigo dessa live.
Foi algo que Deus trouxe ao meu coração, compartilhar uma palavra todas as quartas-feiras. Eu fiz a primeira live no domingo à noite, onde eu dei um testemunho, né? E esse testemunho que eu dei, depois que eu dei esse testemunho, no final do testemunho, que eu comecei essa live 10 horas da noite por causa das crianças, foi no domingo. E muitas pessoas que assistiram no final, no mesmo dia, no outro dia de manhã, que eu deixei ela gravada, muita gente veio falar comigo. Você precisa fazer isso por semana e tal, a gente precisa abençoar a pessoa. E assim, eu decidi numa votação aqui que eu coloquei no Instagram, que seria nas quartas-feiras, às 20h30. Então assim, quando eu encaminhei para essa live de hoje, eu pensei desde o princípio, nas minhas orações, eu pensei em você. Amém, e eu disse, por que não foi o Léo, que é um homem de Deus, um homem que tem me inspirado para muitas coisas, como eu já falei aqui nos livros, nos devocionais, para participar com a gente. Tenho certeza que pessoas que estão em casa foram muito abençoadas essa noite, com a sua participação aqui. Quando terminar essa live, você vai ganhar muito seguidor aí, porque o povo vai começar a lhe seguir aí, para começar a lhe perguntar aí, lhe perturbar. Amém. Mas eu quero deixar aqui para você fazer as suas considerações finais aí. Amém, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, essa live especial falando sobre vida devocional, que é essa prática diária de falar com Deus, de orar, de ler a palavra, de ter o lugar secreto como um lugar onde você vai estar desligado das coisas do mundo e conectado com Deus, 100%, né? Integralmente com o Senhor. E deixar essa palavra realmente de paz. Olha, Deus, ele está no controle de todas as coisas, tá? Nada pega Deus de surpresa. Ele está no comando, ele sabe de tudo e você possa viver a sua vida com essa certeza. Livre do medo, livre da ansiedade, livre das situações que podem te colocar para deixar mais embaixo, mais triste, mas que você possa realmente confiar no Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para nós. E o melhor está por vir. Posso fazer uma oração para abençoar a sua vida? Pode ser, uma oração final. Amém. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse dia, pela chuva que cai sobre Campina Grande. Muito obrigado pelas pessoas que estão acompanhando essa live. Que elas sejam revestidas de poder, de graça, de sabedoria do Senhor, para vencer os desafios diários nesse tempo e que cada um possa ter a certeza de que em Jesus nós temos paz, de que em Jesus nós temos saúde, cura, de que em Jesus nós temos proteção e cuidado e com Jesus nós somos mais do que vencedores. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que tem o melhor para nós e assim nós podemos confiar e descansar tão somente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Léo. Léo. Amém. Tem o pessoal que respondeu aí, ó. Agora Marília e Catarina não vale não. Marília, Graça. Catarina não vai ganhar não. Eu vou dar esse livro para a primeira pessoa, Catarina, que foi Graça e Evandro. Pronto. Graça e Evandro é um casal tremendo, um casal lá da igreja também. Graça e Evandro, meu amigo, eu chamo ele de meu amigo Bebê. Bebê, esse livro aqui vai ser seu. Vou ter a alegria de lhe entregar, certo? Você vai ser muito abençoado aqui com esse livro, tá bom? Parabéns. Quero mandar um abraço aqui para a Dori, que acabou de entrar, para a Betânia. Marília e Catarina, muito obrigado também pela participação de vocês. Mas, assim, esse livro aqui a gente já tem em casa, tanto Catarina como Marília. Vamos abençoar a vida de Graça e Bebê. Para que e outra coisa, ele começou aqui, entrou aqui no comecinho e não saiu 1 minuto da live, viu, Léo? Então é uma assim, honra, né? Tá sendo honrado. É uma honra, porque assim, é fiel e tem compartilhado aquilo que a gente tem colocado todos os dias aqui no Instagram. Então, essa live vai ficar gravada. Se você se sentiu abençoada, manda para alguém, abençoa a vida de alguém. E, em nome de Jesus, a gente vai continuar todas as quartas-feiras com a nossa live aqui. Léo, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Valeu, Flávio. Boa noite. Deus abençoe. Pessoal, para finalizar aqui, quero dizer que esse livro aqui vai para Graça e Bebê. Catarina, você já vai ganhar o seu aqui dentro de casa. A Marília vai ganhar aí, que ela vai presentear também. Vocês vão ser abençoados. Eu quero dizer para vocês que daqui a pouquinho eu vou gravar aqui um devocional que eu fiz essa semana, que me chamou muita atenção. Ele fala sobre o perdão, né? O perdão é algo que muitas vezes muitas pessoas não querem fazer, não querem participar dessa situação, mas Deus, ele me mostrou isso durante muito forte no meu coração,
do ano passado para cá, que a gente deve muito perdoar, a gente deve ter tranquilidade diante de várias situações que acontecem na nossa vida. E eu escrevi esse devocional, ele está até aqui, mas como hoje foi tão bom bate-papo com o Léo, eu queria participar hoje falando isso para vocês. Eu coloquei aqui que é o poder do perdão. O devocional está escrito como poder do perdão. E eu vou gravar, né? Eu acho que ainda hoje eu gravo, vou colocar aqui para vocês também verem esse poder do perdão para a gente compartilhar. E a live está me dizendo aqui que eu tenho 26 segundos para encerrar. Então eu quero encerrar dizendo a vocês que Deus ama vocês, ama a sua casa. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Tenha certeza que Deus ama cada um. Fiquem na paz. Um grande abraço.